Aleluia. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Vamos abrir num versículo pouco conhecido, em Eclesiastes, no capítulo 3. Louvo ao Senhor Jesus por mais uma vez poder estar em teu altar, pela confiança dos pastores e pela misericórdia do Senhor em minha vida. Há para todas as coisas um tempo determinado por Deus. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar, tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar, tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Amém? Pode sentar, irmãos. Hoje, o Senhor trouxe ao meu coração a importância do tempo. Nós nascemos e nós temos a nossa evolução humana. E com o avanço da tecnologia, hoje nós temos, por exemplo, um Instagram, onde um bebezinho acaba de nascer e já está lá o rostinho dele e todo o processo que ele vai fazer, né? A primeira vez que ele abre os olhos, a primeira palavra, a primeira papinha. E isso acaba, entre mães, até gerando uma certa disputa. Nossa, mas o seu filho ainda não sorri assim para as pessoas? Mas isso... E acaba gerando essa disputa, essa comparação entre as criancinhas, entre os bebezinhos. E assim nós vamos crescendo e nós continuamos a passar por comparações. A gente cresce mais um pouquinho e se você não aprende a ler antes dos 7 anos de idade, nossa, isso pode ser gravíssimo. E aí você cresce mais um pouquinho, você tem a puberdade e todas as coisas que a puberdade traz. E aí se você fica um pouco mais atrasado ou um pouco mais adiantado, isso também é uma questão. E aí daqui a pouco nossa, mas você já tem 30 anos, você está namorando, você não vai se casar? Você não vai ter filhos? Quando vem o segundo filho? E nós somos cobrados o tempo inteiro. E a gente é bombardeado por cobranças ao nosso redor que, às vezes, passam desapercebidas. Mas são coisas que vão nos fazendo mal. Porque uma coisa é inevitável. Uma coisa não dá para se questionar. É que cada um tem o seu tempo. Cada ser humano tem o seu tempo. O meu tempo é diferente do tempo da Marcinha. O meu tempo é diferente do irmão Carlos. Então, não tem como eu querer que as coisas estejam acontecendo ao mesmo tempo, de acordo com a idade ou qualquer outro favor, ou o tempo de conversão. Porque nós somos únicos. O Senhor Jesus colocou em cada um de nós uma digital diferente. Essa é a maior prova do poder de Deus em nossas vidas. Porque nós somos únicos. Bilhares e bilhares de pessoas, nunca vai ter igual a Rô, igual a Janice, não vai ter. A digital ela é única, é incomparável, não tem como ser confundido. Nós somos seres únicos e nós precisamos respeitar a nossa individualidade. E o que acontece com esse bombardeio de tempos e comparações é que a gente se converte e acaba trazendo isso para o Evangelho. E aí a gente traz isso para a casa do Senhor. E começa aquela comparação. Nossa, mas o fulano se converteu o mês passado e ele já está assim, assim, assado. Eu com um mês estava assim. E, nossa, mas o fulano já está 60 anos na presença de Deus. E o Espírito Santo? Não tem o batismo com o Espírito Santo? Quando eu fiz 2 meses, eu fui batizada com o Espírito Santo. E aí isso gera um incômodo.
algo que não é bom, algo que o Senhor Jesus com certeza não aprovaria, algo que não vem do coração do Senhor, porque dele vem apenas as coisas boas. E por que estaria aqui assim tão esmiuçado o tempo necessário para todas as coisas? Está aqui muito claro o tempo necessário para tudo. Não há como a gente comparar uma vida com a outra. Não tem como a gente achar que já existe um tempo pré-estabelecido para que as coisas aconteçam. Nem na nossa vida aí fora, nem na nossa vida com o Senhor Jesus. Ele tem uma forma de trabalhar com cada um de nós. E às vezes o que nos falta é parar um pouquinho. Porque a gente entra numa cobrança tão grande. Não, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, eu preciso. E quando você vê, você está correndo e atropelando todas as etapas que o Senhor Jesus tinha na sua vida. Porque ao invés de haver uma busca, uma entrega para a direção, vira uma correria como se fosse uma corrida, como se fosse uma competição, e acaba que as coisas não acontecem da forma que eram para acontecer. É por isso, irmãos, que hoje há pessoas que se convertem e no dia seguinte recebem o cargo de pastor. Isso é muito sério, isso é muito grave. O tempo não está mais sendo respeitado. As pessoas falam, mas Deus tem pressa na obra. E aí vai empurrando as pessoas, empurrando para a morte. Empurrando para a morte espiritual. E às vezes até para um suicídio. Porque é muito duro você ouvir que um pastor se suicidou. Nossa, como que alguém que conhece um pouco da palavra... Mas, meu irmão, pensa comigo se é fácil você tirar a sua própria vida. O que é que estava passando dentro dessa pessoa para ela ter coragem de arrancar o fôlego de vida dela? O que é que estava acontecendo ali dentro? Onde estavam os irmãos? Onde estavam as pessoas que têm que estar ali? Que é melhor que ande dois, para que quando um cair, o outro levante, e assim a gente vai. E como eu sempre brinco com a missionária Roseli, a gente vai se escorando um no outro até chegar lá no céu. Onde estavam essas pessoas? Olha como é importante a gente observar. Tirar um tempo e sentar 5 minutinhos com o irmão, que às vezes só precisa de um abraço, de 1 minuto de atenção, de uma visitinha, de um chá em casa. A gente não faz isso, porque a gente está atropelando o tempo. A gente vai vivendo, vem para a casa do Senhor, eu faço o que eu tenho que fazer, aí eu vou e trabalho, eu cuido da minha casa, eu faço isso, eu faço aquilo, e eu não estou olhando. Eu não estou dando o tempo necessário, eu não estou respeitando aquilo que o Senhor já deixou muito claro que é necessário que seja respeitado. A minha dor, às vezes, para você, não é nada. É algo que não ia doer tanto em você. Mas para mim, é algo tão grandioso, que me faz sofrer e me arrastar pela vida. E a gente tem que estar atento e saber entender e respeitar isso. Que há um tempo para cada um de nós. Diante de todas essas coisas, diante de tudo isso que falei até agora, que foi dito até agora, é a importância de nos respeitar. Respeitar o tempo que eu preciso com Deus. Porque todo esse processo, irmãos, eu não estou falando de humano, porque isso daqui não é uma palestra de automotivação. É você respeitar o seu tempo, clamando ao Senhor, respeitar o seu tempo, buscando ao Senhor, para que Ele esclareça os seus passos, para que você nem se apresse e nem se atrase, porque o tempo do Senhor, Ele é perfeito. Então, eu não estou falando para ninguém aqui, não, simplesmente pare. Não é para parar. A gente não pode parar de forma alguma. Nós estamos em movimento contínuo, é aquela história da bicicleta, se a gente parar, a gente cai, e aí já viu. Não tem como parar. Mas eu estou dizendo que às vezes é necessário você respeitar o seu tempo, respeitar
aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Busque ao Senhor esclarecimento. Senhor Jesus, por que eu não tenho isso ainda? Por que eu não posso? Me ajuda a atingir o nível necessário para que isso aconteça em mim. Para que eu possa fazer isso que eu quero muito na obra. Para que aquele meu amado irmão veja graça em mim suficiente para estar aqui na nossa casa. Porque, irmãos, quanto tempo se passou, nós todos aqui, imagina se cada um de nós tivéssemos trazido uma alma. Hoje, ao invés de 10, 12, nós seríamos 20, 24. E é o tempo. O tempo passa sim. O tempo corre. Mas nem sempre a gente tem que correr com ele. Nem sempre. Em Tiago 4, no versículo 14... Digo-vos, não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por pouco e depois se desvanece. Nós somos um vapor que aparece e de repente desaparece. É assim. Olha como o Senhor colocou aqui com tanta simplicidade, com tanta leveza, você existir e deixar de existir. E a importância da gente fazer tudo no tempo dele, no tempo do Senhor, com calma, com sabedoria, buscando a ajuda do Espírito Santo, clamando a misericórdia dele, porque quando chega o tempo de desvanecer, se isso não tiver sido feito com muita sabedoria, a gente não vai conseguir encontrá-lo. Aleluia, Jesus. Existe muito excesso de futuro, e o único que sabe o futuro, como o pastor Fernando acabou de dizer aqui no altar, é o Senhor. Ele é o único que tem o futuro nas mãos, então não tem porquê nós sermos bombardeados do que eu preciso fazer isso amanhã, eu tenho que estar assim amanhã, e nesse ritmo desenfreado que nos tira dos trilhos. As coisas para o Senhor têm que ser feitas com sabedoria. A nossa vida com o Senhor tem que ser construída com sabedoria. Para que as pessoas possam nos olhar e a gente tenha o brilho, a gente possa resplandecer, a gente possa causar essa curiosidade de, nossa, Carla, nossa, por que sua casa é assim? Por que sua família é assim? É tão precioso quando as pessoas chegam e começam a questionar de por que nós somos assim, e por que é tão gostoso estar lá no brechó, e por que acontecem as coisas assim, e a gente fala, então, aqui tem uma energia tão diferente, e a gente fala, é que nós oramos todos os dias pedindo a graça do Senhor Jesus sobre esse lugar. E é por isso que esse lugar é agradável, é por isso que é gostoso de ficar, é por isso que não dá vontade de ir embora. É a presença de Deus. Aleluia, Jesus. E aí a gente começa a falar e os olhos começam a se abrir e começa a ter aquele, nossa. Alguns não, né? Alguns não dão abertura para esse momento chegar. Mas algumas pessoas, elas têm o coração tão tocado e é tão bonito. E sempre que voltam, dizem a mesma coisa. Mas foi necessário um tempo de muita dor para que isso chegasse na nossa vida. Nós tivemos um tempo de sofrimento, nós tivemos um longo tempo de espera. Nós tivemos um tempo, e com várias etapas até chegar nessa parte. E ainda com tantas outras coisas, né, que irão acontecer daqui para frente. E foi necessário que eu respeitasse isso, mesmo que a gente não quisesse.
mesmo que fosse duro, mesmo que eu quisesse que passasse rápido, mesmo que eu quisesse que a dor fosse embora rápido, eu tive que aprender a respeitar isso. Eu fui buscar versículos sobre paciência e era tão bom se eu conseguisse contar, mas eu não consegui contar a quantidade de vezes que é falado na palavra sobre paciência. Esperei com paciência no Senhor. E tantos versículos, e aí é o segredo. Então não é rápido, não é acelerado, não é afobado, não é para ontem. Vá com paciência no Senhor. O Senhor Jesus, Ele é manso, Ele é calmo. Então não tem como ser tudo uma correria. O Senhor Jesus quer que as coisas dele sejam feitas com perfeição. E a perfeição exige cuidado, e esse cuidado, zelo, esmero. E aí você tem que ir buscando ao Senhor e as coisas vão acontecendo e acontecendo. Quem dirá a coreografia que nós ensaiamos, nós viemos quase todos os dias. E aí nós parecia que tinha pouco tempo, mas nós nos dedicamos tanto, que as coisas foram fluindo. E no segundo dia a gente olhava uma para a cara da outra e não entendia. E falava, nossa, olha o quanto que a gente já fez, olha como já avançou. E a gente ficou surpresa justamente porque nós tínhamos pouco tempo. Mas o Senhor Jesus converteu no tempo dele. E aí, aleluia. Ele converteu no tempo dele e quando a gente reparou, a gente já tinha conseguido, pela ajuda do Espírito Santo de Deus, evoluir tanto naquela coreografia, naquela dança. E quanto isso nos alegrou. É porque houve o zelo, o esmero, o cuidado de fazer as coisas do Senhor com graça, com perfeição. Aleluia. Em João 13, capítulo 13, versículo 34, diz: Um novo mandamento vos dou, que vos amei uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. É exatamente o que eu disse agora há pouco. A importância de nós cuidarmos um dos outros, de nós sabermos sim o que acontece um com o outro, o que, se está precisando de alguma ajuda financeira, de um abraço, de um ombro amigo, apenas de ser ouvido. Às vezes o irmãozinho do lado só quer desabafar. E nós somos aqui uma família, e na palavra do Senhor fala que se a gente não cuidar da nossa família, é como se nunca tivéssemos conhecido a Ele. Nós temos que cuidar, nós temos essa obrigação. Antes do Senhor Jesus ser crucificado, Ele disse isso aos seus apóstolos. Ele deixou isso claro aqui. E nós temos que conseguir manter isso, seguir isso. Vamos tirar um tempo para dar um abraço, para conversar com o irmão, para poder ficar no domingo um pouquinho mais, conversar 5 minutinhos. Às vezes isso para nós é quase nada, mas para um irmão é tão precioso. A minha mãe agora, que fica sozinha lá na casa dela. Pense como 5 minutos de conversa é muito importante agora. E a gente não sabe. Eu estou falando dela porque ela é minha mãe e eu sei da vida dela. Mas e os outros irmãos? Que eu não sei. É necessário tempo. Um tempo a ser respeitado. Um tempo com cuidado. Um tempo com a graça do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Para finalizar, vamos ler aqui em Tiago, capítulo 1. Aleluia. Versículo 4. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Para ser perfeito e completo, é necessário paciência,
A paciência, ela vem com o passar de muito tempo. A paciência é a espera. E esperar nem sempre é fácil. Fazer as coisas no ritmo do Senhor nem sempre é fácil. O tempo dele é completamente diferente do nosso. E é por isso que ele já deixou aqui escrito tudo isso. Se fosse certo a gente correr, a gente querer fazer tudo no desespero, meus irmãos, não existiriam tantas pessoas sofrendo com mal da ansiedade. Que a gente tenha essa sabedoria de buscar ao Senhor e pedir a Ele paciência para tudo, para cada detalhe. Parece que está demorando, é difícil mesmo esperar, eu sei. Mas vai acontecer. O Senhor Jesus nos promete que vai salvar nossa família, que não vai deixar faltar nada no nosso lar, não vai faltar vestes, nem alimento. São as promessas do Senhor e como o pastor Fernando disse também, é obedecer. Nós obedecemos e Ele faz. Então que nós tenhamos a sabedoria, essa sabedoria de buscá-lo e de ter essa paciência de aguardar o tempo que nem sempre é o nosso. Então que a glória do Senhor Jesus possa sempre estar no nosso coração, que nós tenhamos essa grande dádiva de compreender o tempo do Senhor. Um tempo, respeite o seu, não se compare a ninguém, não sofra porque você não tem isso, não tem aquilo, ou porque você ainda não está do jeito que você sonhou que estaria. Apenas respeite o seu tempo e busque no Senhor Jesus, porque com certeza Ele vai te esclarecer. E mais um pouco de tempo Ele vai fazer tudo isso ser completamente esclarecido. E aí você vai olhar para trás e ver quanto foi necessário o tempo de espera. E eu agradeço a oportunidade e as palmas louvam o Senhor Jesus.